exclusivo. O Jornal Nacional mostra as imagens proibidas a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. É agora, papai. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, ouça essa palavra, então joga nos fora aí. Lá, a Bíblia. É, lá mesmo. Lá mesmo, peguei a Bíblia assim. No chão, assim, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do Edir Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, dos seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais, cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. Então isso chama atenção. Pô, esse aí, esse homem liga com Deus mesmo. Esse aí, cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, então tem aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta. Esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então esse vai ficar do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar? Quem não embarcar, sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre humilde não dá nada, não oferece nada. O padre daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, isso mesmo, e botar pra quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo, é isso aí, entendeu como é que é?
As imagens não deixam dúvida quanto a isso. Reúne os pastores e você vê que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar, como fazer com que as pessoas deem dinheiro. Né? Mudou o objetivo total da igreja. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, eu. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Todos concordam porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. Desafio dos meus. Fala. A pessoa pega envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas comigo cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2 mil, 3 mil na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Ah, vê a cara dele. Tá na igreja que não dá nada por ele, vai lá. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui, nessa fita, o bispo Macedo, o pastor Paulo Roberto, o bispo Rodrigues, o bispo Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, o pastor Renato Maduro. E esses, pastor? Quem são? Esses são o bispo Paulo Roberto, o bispo Gonçalves, o deputado federal Odinilo Aprovita Vieira. Inclusive, nessa hora, o pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, Silveira, aquela indústria que você comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Foi por dentro ou foi por fora? O senhor pagou como? Por dentro ou por fora? Foi caixa 2 ou caixa 1? Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja. Como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? Isso aí é num hotel em Jerusalém. E a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Pô, vou tirar a roupa, hein, mano? Ó, o problema é o seguinte. Vai querer passar lá na hora.
Hoguera Santa en el monte Sinaí. Fe por un sueño. Este 11, 12 y 13 de junio, los obispos y pastores estarán recibiendo sus peticiones, sus sueños, y serán llevados a la Tierra Santa, al monte Sinaí, el lugar donde Dios descendió para liberar a su pueblo, el lugar donde descenderá para que a través de su fe su pedido sea respondido y sus sueños se hagan realidad. Campaña de Israel, mi petición fue llevada a Tierra Santa y Dios me contestó de una manera que yo no esperaba, porque yo primero le pedí a Dios que transformara mi vida económica, pero espiritualmente no estaba bien, entonces Él me dio paz. Yo participé de la campaña de Israel para que mi vida cambiara. Hice un sacrificio económico. Yo tenía una cuenta muy grande y casi no tenía trabajo. Y con el dinero que yo tenía no se iba a pagar las deudas que tenía. Entonces era la oportunidad que yo tenía para ver si verdaderamente Dios existía y si Él podía transformar mi vida. Yo agarré 4 semanas de salario que tenía, que era todo lo que tenía, y puse todo ciegamente, confiando en Dios plenamente. Yo lo puse todo. Vino la hoguera santa. Ahí el obispo habló de la hoguera santa. Nunca había escuchado hablar, entonces ni sabía qué era aquello. Y dijo, si usted quiere, es una oportunidad. Yo le confieso que en aquel momento mi corazón se calentó, pero yo fui débil todavía, porque no quise levantarme y no me levanté. Lloré mucho. Yo decía, mi Dios, qué cosa horrible que yo hice. Yo sabía que allí era una solución. Yo había sido débil, pero no salí de la iglesia. Yo me quedé esperando la próxima reunión. Ahí agarré mi sobre y hice un propósito con Dios y le dije, mire, yo voy a hacer una alianza contigo. Yo de hecho voy a obedecer a ese Dios. Yo quiero a mi marido, un hombre de Dios. Yo quiero un esposo, un hombre transformado. Quiero que Él te sirva aquí en esta iglesia hasta el último día de nuestra vida. Pero yo también hice mi sacrificio personal. Yo empecé a verlo de otra manera. Él llegaba a la casa y no veía, pero yo hablaba, tú ya eres un hombre transformado, en nombre de Jesús. Y así lo hice todos los días.
Sí, yo cuando llegué aquí, no tenía trabajo porque no podía trabajar por mi estado, estaba muy mal. Yo determiné, ¿no?, que si Dios realmente existía y estaba aquí, Él me iba a sanar y me iba a dar un trabajo. Usted entonces sacrificó a Dios. Sí, antes de que llegue la campaña de Israel, yo ya había habido una mejora físicamente, ya podía trabajar. Participé de la campaña de Israel, hice la prueba ya que había visto tantos testimonios. Y entonces cuando llegó aquella fecha, yo me acuerdo que cuando subí al altar no podía ni hablar, hice un esfuerzo y le dije, Dios, te estoy dando todo, le dije, es mi vida, es mi sacrificio, de esto depende mi familia, yo. Entonces le dije, Dios, si tú, cuando yo baje del altar, yo quiero que tú seas bajando conmigo, si no, yo quiero que aquí... Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Quando nós adotamos essa política, essa doutrina, que até todos os colegas meus de outras igrejas evangélicas também condenam com veemência, até dentro da igreja também nós temos pessoas que condenam com veemência essa nossa posição, mas eu bato nessa tecla. E até alguém perguntou, um repórter perguntou, foi da Folha que nos perguntou se eu não tinha medo de perder membros por ter essa posição que era contrária. Eu falei, eu não estou me importando em perder membro, a Igreja Universal não é um clube. Não é um clube social. Quem quiser vir, quiser ser abençoado, quem quiser se predispor a dar a sua fé, a expor a sua vida e colocá-la diante de Deus, então vai ser beneficiado. Quem não quiser, paciência. Eu não estou disputando membro. Eu não trabalho para isso. Eu não trabalho para encher a igreja. Eu trabalho pela qualidade.
Eu não trabalho pela quantidade, eu trabalho pela qualidade. Para mim isso é muito importante. Ora, o que o aborto, a falta do planejamento familiar tem provocado? Os pobres é que têm filhos. Quem tem dinheiro, quem tem condição social, tem 1, 2 filhos. Quando no máximo 3 filhos. Essa é a média geral. Não é verdade? Qual é a pessoa que tem dinheiro e que tem uma prole? Eu não conheço. Eu conheço, sim, pessoas que têm dinheiro, mas que têm 2, 3 filhos. E não tem mais porque não quer ter filhos. Por quê? Porque sabe que poucos filhos, poucos problemas. Não é verdade? Você vê essas meninas, coitadas, são crianças, estão dando à luz a 3x2 em todo o mundo. E quanto mais nasce criança, sem qualquer estrutura para se criar essa criança, porque quando você casa, você entra no empreendimento. Quando você tem um filho, você tem outro empreendimento. Essa é a realidade. A criança não é uma bonequinha que se brinca quando está pequena. Não, é uma criatura que vai crescer, que vai trazer consequências. Ora, quando você tem uma criança sem pai, qual o futuro? Não há futuro para os nossos filhos. Não há. Nem aqui nas cidades grandes, quanto mais no interior. Então as crianças estão gerando filhos. Estão gerando por falta de orientação, por falta de, enfim, de uma série de fatores. Mas estão gerando filhos. Essas crianças, o que é que elas serão? Você sabe que uma criança é o fruto do amor de 2 pessoas. Ela necessita tanto do amor da parte dele quanto da parte dela. Os 2 têm que estar presentes na vida daquela criança. E quando não está, a criança cresce dividida. Quando ela cresce dividida, ela cresce revoltada. E quando ela cresce revoltada, ela se volta contra os pais, ela se volta contra a sociedade, ela se volta contra todo mundo. Por quê? Porque ela é uma criatura revoltada. Eu duvido que alguém possa provar o contrário. Eu duvido que haja algum profissional que possa provar o contrário. Eu pergunto, o que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando, vivendo no lixão? O que é melhor? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração. E não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência. Não é questão nem de fé. É uma questão de inteligência, de razão. Lá em Nova York, depois que foi promovido a lei sobre aborto, a criminalidade diminuiu. Assustadoramente. Por quê? Porque deixou de nascer criança revoltada. Porque a criança revoltada é uma arma contra nós. É uma arma contra a sociedade. E vai resolver onde? FEBEM vai resolver? Quem que vai resolver? Conselho vai resolver? Não resolve. Não resolve. Não resolve. Então, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor do planejamento familiar. Nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor, se ele quiser fazer a vasectomia, nós pagamos, nós sustentamos, nós fazemos de tudo para que ele faça a cirurgia com sucesso. Mamãe teve 33 filhos. 33. Por causa das dificuldades, ela abortou 16. Sobraram 17. Morreram 10. Ficaram só 7. E nem por isso ela deixou de estar com Deus. Então o aborto não faz diferença. É preferível abortar do que ter a criança saudável, mas criando problemas para si, mendigando, comendo pão que o diabo amassou, enfim, e sendo nocivo à sociedade. Esse é o meu pensamento. E se alguém me condena por isso, paciência. Se as pessoas não aceitam, paciência. Eu creio nisso e vou em frente.
nós passamos um espírito tal de virar o jogo. Eu falei assim, olha, nós vamos virar o jogo. Em 3 dias nós vamos fazer hoje, amanhã, sábado e domingo, o que nós não fizemos nesses outros dias. Agora vocês têm que passar espírito para os regionais. O que nós temos que fazer? Não é agora com a crise que a gente, o Clodomir, vai, como se diz, recuar. Não, muito pelo contrário, porque a crise só se vence com o quê? Com a fé. Com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus, a crise vai pegar toda, o espírito da crise vai pegar ela. É ou não é, Clodomir? Entendeu? Sim, senhor, tá ligado? Não é legal isso? Arrebenta, tá ligado? Aí, quando a crise foi embora, essas pessoas que contaram com Deus vão continuar contando com Deus. Olha o caso, por exemplo, de Isaac. Ele não estava vivendo uma crise. Ele não podia plantar. Estava seca. A terra estava seca. Não tinha chuva. Não tinha chuva. Mas porque ele creu naquela... Deus viu que ele tinha a fé. Para quê? Para jogar a semente na terra. Então, Deus deu a semente para ele, ele jogou. Pô, ele colheu 100 por 1, rapaz. Por isso que a gente tem que perguntar, você crê na crise ou você crê em Deus? Se você crê em Deus, você vai pegar o que a crise pode pegar e você vai colocar onde? Vai semear. Vai semear no altar. E Deus vai te dar o quê? Aumentará a vossa sementeira. Quer dizer, mais semente você vai ter, e quanto mais você tem semente, mais você vai colher. Pô, é muito forte, não é? Então a gente tem que virar o jogo, passar esse espírito para os pastores agora, como eu já passei. Pô, vai arrebentar, rapaz. O momento propício para o uso da fé. A gente vai pregar isso hoje, eu vou pregar isso amanhã, eu vou pregar isso no domingo. E outra coisa, eu combinei com os regionais aqui o seguinte, malandro. Eu combinei, isso aí tem nada a ver de Israel, colocar 3 Bíblias abertas aí em Isaac, nessa passagem, e na hora da oferta, no domingo, falar assim, olha pessoal, em nome de Jesus, você que vai agora semear em cima dessa palavra aqui, com 10 mil para cima, vem aqui na frente e coloca, muito bem, com 1000 para cima, vem aqui na frente, com 500 para cima, vem aqui na frente, com 100 para cima, com 10 reais para cima, com uma moeda para cima, coloca aqui. Aí a gente não está, como se diz, estipulando, porque foi na hora da oferta, um desafio, hein?
encuentro sin ti. Tengo tanto miedo, no sé a dónde ir. Siento que me pierdo en un mundo gris y sin rumbo fijo me alejo de ti. Como la paloma que regresa hacia mí. Emprendo el vuelo que me lleva a vivir. Yo sin ti me estoy muriendo. Llévame al momento donde encuentre tu amor, donde encuentre tu respira mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy. Regreso a ti, regreso a ti, siempre a ti. Al sentirme sola, recordé allí que en aquel